O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em um dia de sábado, Nosso Senhor sai com os seus companheiros. E Nosso Senhor, começando a fundar a sua igreja, Ele começa a agora solidificar também a doutrina, trazendo a grande novidade, que é Ele em meio aos homens. Só que é interessante, por quê? Porque os homens da época de Cristo não conseguiam entender que Ele não tinha vindo abolir a lei, mas a levar a lei à plenitude, ou seja, fazer com que a lei chegasse ao pleno cumprimento. Só que, como tudo que é novo, depois de uma cultura arraigada, sempre existe um estranhamento, uma desconfiança, uma antipatia. Se hoje é assim, imaginem há 2000 anos atrás. Tudo que é arraigado na cultura cristã, judaica, civil, mesmo o homem adquirindo certos costumes que não condizem com aquela condição que ele vive, muitos não aceitam ser corrigidos e abraçar agora o novo correto. Se vocês veem o texto do Evangelho de hoje, a situação é essa. Os fariseus, os mestres da lei, não conseguem entender como é que Jesus está descumprindo a lei. Mas aqui não é descumprir por descumprir, é Ele ensinando na sua própria vida
que aquela lei ali não tinha mais sentido, que agora era um novo tempo, que agora era um novo modo de viver, que agora chegou a plenitude dos tempos, e a lei também deveria chegar à sua plenitude. E o que era que a lei dizia? A lei do Shabat, que num dia de sábado, o judeu não poderia trabalhar, fazer nenhum esforço, nenhum trabalho braçal. E quem fizesse, estava cometendo um crime. Lembrem, minha gente, que aqui a lei civil e religiosa era uma só. Era a lei religiosa quem conduzia aquele povo, e descumprir o preceito religioso era descumprir o preceito civil. E aqui eles não conseguem entender que Cristo está fundando a sua igreja, o seu povo, está dando pleno cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E num dia de sábado, nada se podia fazer. Até hoje é assim. Existe uma grande diferença entre o cristão e o judeu. É díspare demais a forma de encarar os preceitos. O judeu, ele é ferrenho na observância. O cristão é muito relaxado na observância da lei. Até hoje, o judeu, ele não faz nenhum esforço braçal. Olha, minha gente, por incrível que pareça, nem apertar um botão de um elevador, um judeu aperta. Nem cozinhar dentro de casa. Ele vai comer fora, em um restaurante, e o outro que peque, um restaurante pagão, mas ele mesmo não peca. Em São Paulo, que tem muito judeu, isso é muito comum se ver. O judeu, na hora de rezar, eu me encantava com isso na Terra Santa, em 2009, quando por lá eu passei. Eu me encantava com isso em Jerusalém, em Tel Aviv, que na hora que dava meio-dia, 3 horas da tarde, às 18, o judeu colocava de verdade a testa no chão e rezava, totalmente observante da lei. E quem chegasse em um voo, meio-dia da sexta-feira, entrava no hotel. Se chegasse depois do cair do sol, não entrava de jeito nenhum em hotel judeu, porque eles não trabalhavam. Era impressionante isso. Já o cristão, ele não observa bem a lei. Ele não consegue cumprir os preceitos divinos e quer viver de qualquer modo e de qualquer jeito, a sua justa medida. Aqui, o que é que nosso Senhor está dizendo? Nosso Senhor está dizendo aqui que agora o sábado, com a vinda dele, não tem mais razão de ser. Caiu o sábado. Agora o dia do Senhor não é mais o sábado. O dia do Senhor agora será o domingo, o primeiro dia da semana. Por quê? Porque no primeiro dia da semana ele está recriando o mundo, tirando o homem das trevas do pecado, redimindo o homem com o seu sangue, levando o homem à santidade de vida. Agora ele é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Agora ele devolve ao homem tudo aquilo que o homem tinha perdido quando caiu em pecado, os dons preternaturais. Agora o homem vai poder ver a Deus, se for puro de coração. Isso me encanta tanto. Esses dons preternaturais que o homem perdeu e que agora o Senhor vai devolver ao homem na sua nova criação. Eis que faço novos céus e novas terras. E ele está dizendo, não existe mais observância do sábado. O que vai existir agora é a observância do domingo. Olha, os fariseus dizendo a Jesus:
Por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Aí Jesus vai pegar um trecho do Antigo Testamento e vai lembrá-los que a lei pela lei não tem sentido se não estiver em harmonia com o preceito do momento e a necessidade em vista da salvação do homem. Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Eles descumpriram a lei, porque a vida está acima de tudo. Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Nosso Senhor aqui está dizendo: acabou a estrita observância da lei se não existir amor. É interessante porque, olha, quem não conhece os mandamentos de verdade, quem não conhece o pensamento da igreja, pensa que cumprir mandamento é algo antipático. Mas sim, não existe razão para cumpri-los. É claro que vai ser antipático. É preciso que nós entendamos que não se cumpre mandamento para amar a Deus. Se ama a Deus e depois se observa os mandamentos para não se afastar do amor de Deus. Porque se a gente for esperar cumprir mandamento primeiro para depois amar a Deus, a gente não vai amar nunca. Um pagão nunca vai entender. Mas se a gente primeiro amar a Deus e fizer o esforço de verdade compreendê-lo, cumprir os mandamentos, vai ser fichinha. Me desculpem a expressão rasteira. Vai ser fichinha por quê? Porque o que mais importa para nós é amar a Deus. Observar mandamento é consequência desse amor. E aqui o Senhor está a dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem, ou seja, Ele mesmo, é Senhor também do sábado. Só que é interessante a gente entender uma coisa. Existe uma diferença crucial entre a observância do sábado judeu e a observância do domingo cristão. O cristão não tem que guardar o domingo como o judeu guarda o sábado. O judeu guarda o sábado não trabalhando. O cristão guarda o domingo indo à igreja. Se trabalhar e for à igreja, não peca. Se trabalhar e não for à comunidade rezar, peca. A observância do domingo cristão é a ida à casa de Deus, formar a comunidade, comungar a Eucaristia. Tudo aquilo que eu faço no domingo que me rouba do banquete celestial do Cordeiro é pecado, a não ser um caso de extrema necessidade. Já o judeu, ele não pode fazer nada no sábado. E qual é a diferença, padre? A diferença é porque o judeu, ele se espelha, ele se inspira na obra da criação. No sétimo dia, Deus descansou e também ele tem que descansar. O cristão, ao observar o domingo, ele se inspira no Filho que ressuscitou, ou seja, estava todo no Pai. O ir à igreja é comemorar a ressurreição de Jesus. É claro que aqui eu já fiz referência a vocês tanto sobre isso. Um documento escrito pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, chamado Dies Domini, o Dia do Senhor, que nos mostra todas as dimensões do domingo.
o domingo como o dia do homem, o domingo como o dia da igreja, o domingo como o dia de Deus, o domingo como o dia de Cristo, o domingo como o dia dos dias. É dia de descansar, sim. É dia de estar com os nossos, sim. Mas também é dia de estar e permanecer em Deus. E observando o domingo, se cumpre 2 mandamentos. O primeiro e o terceiro. E a missa e preterir outras coisas. Não preferir, né? Preterir outras coisas. Colocar a igreja, a Eucaristia em primeiro plano. Me faz cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E observar o terceiro: guardar os domingos e festas. É uma pena que muitas pessoas não conseguem observar esses 2 mandamentos tão pequenos. Imaginem os outros todos. Não cumprem. Ó meus irmãos, a fé que nós seguimos, que nós vivemos, não é uma fé que é lei pela lei. Cumprir a lei não deve ser como a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não. Cumprir a lei para nós deve ser reflexo do nosso amor para com Deus. É como um filho que ama ao papai e a mamãe. A mãe diz assim: menino, não faça isso. E quando ele faz, ele sabe que desagrada a mãe, e a mãe vai e chama a atenção de novo. E quando ele vai fazer, ele olha logo para a mãe. E aí ele percebe: eu não posso fazer porque ela não vai gostar. Eu não posso fazer porque vou desagradar a minha mãe, vou desagradar o meu pai. Eu não posso fazer isso. Assim é o cristão, porque ama a Deus. Eu preciso me resguardar, porque o meu Deus me quer com Ele, porque o meu Deus me quer nos céus. E o ir para os céus não depende mais dele, a parte dele ele já fez. Ir para o céu depende de mim, é uma escolha agora minha, sou eu quem escolho contemplar a Deus, viver contemplando-o em toda a sua glória. É uma pena que muitas pessoas perderam o medo do inferno e muitas vezes levam uma fé tão leviana, sem compromisso nenhum com a palavra, com a Eucaristia, sem entender nada da igreja. Muitas vezes querendo ser o Senhor de si mesmo. Ó minha gente, nós não somos senhores das nossas vidas, não. Nós devemos, enquanto cristãos, tomar consciência que a nossa vida deve ser conduzida por Deus, apesar dos nossos pecados, como eu sempre digo, apesar das nossas misérias, como eu sempre falo, apesar das nossas limitações, como eu sempre afirmo aqui na igreja. Todos nós somos pequenos, vasos quebradiços, cheios de defeitos, com a concupiscência à flor da pele que nos inclina a pecar. Mas o amor que deve permear o nosso coração deve de verdade, todos os dias, estar bem à nossa frente, com a consciência de que fomos feitos por Deus para amá-lo e, amando-o de todo o coração, alcançar os céus. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, abrir o nosso coração e, abrindo o nosso coração, viver desejosos de um dia os céus alcançar. E esse desejo de céu é o desejo mais forte que existe dentro de nós.
Porque nós sabemos, nós que somos batizados, sabemos que o céu não é uma utopia. Sabemos que o céu não é uma mentira. Sabemos que o céu é uma realidade. E de onde, Padre, o Senhor tira essa convicção do mistério que é a nossa vida? E não existe, minha gente, um mistério maior do que você. Quem te entende, pelo amor de Deus? Quem me entende? Só Ele. Nem a gente se entende, porque quem tem o segredo é aquele que criou, é aquele que colocou as virtudes, é aquele que colocou a força em nós, e essa capacidade incomensurável de amar o que é bom, o que é belo aos olhos de Deus. Vamos, meus irmãos, caminhar avante, com a consciência de que nós somos feitos para os céus. Venha o demônio querer nos destruir, venha o inimigo querer nos roubar a paz, e está aí a vagar pelo mundo, muitas vezes tendo como certo aquilo que é errado. Para quê? Para que possamos desviar o olhar do nosso belo amor, do nosso belo amado. Não permita que nada nem ninguém te afaste do amor de Deus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.